Gente, eu vou falar disso aqui, certo? É muito simples e vamos aprender juntos aqui, tá? Porque isso aqui é de uma imensa utilidade, certo? A gente pensa em ambiente. Ambiente é onde, quando e com quem. Então, por exemplo, o que é o nosso ambiente aqui agora? Onde? Prédio H da UPS, salão do auditório, ok? Quando? Às 20 para 5 da tarde, de um sábado, dia 14. Com quem? Com essas pessoas. Isso é ambiente. Ok? Muito bem. Qual é o segundo nível que o Gregory Bateson diz que a gente pensa? Comportamento. Então veja o seguinte, o que é comportamento? É aquilo que todas as pessoas presentes no ambiente teriam que concordar que realmente está sendo feito. Por exemplo, se alguém diz aqui, o Sérgio está segurando o microfone da mão. Quem discorda? Ok, isso é comportamento. O Sérgio levantou o braço esquerdo. Todo mundo concorda. Então, comportamento é aquilo que pode ser visto. A gente diz assim, que tem evidências com base no sensorial. A gente vê, ok? Muito bem, eu quero dizer o seguinte, que de uma certa forma, quando a gente olha para um ser humano, o nosso limite de percepção é até comportamento, ok? Porque o próximo nível, que é processos de pensamento conscientes, a gente não enxerga. Eu posso olhar para... Esqueci teu nome. Priscila. Eu posso olhar para a Priscila e dizer, ela provavelmente está pensando, mas eu não tenho ideia de que pensamento ela tem. Eu não enxergo isso. Você sabe quando uma pessoa diz, já sei o que tu está pensando. A gente fica meio chateado com isso, né? Às vezes nem a gente sabe o que está pensando. É invasivo porque a pessoa pode ver comportamento, mas não pode ver pensamento. Então o terceiro nível são estratégias de pensamento conscientes. Estratégias de pensamento consciente são coisas que se tu perguntar para a pessoa te responde na hora. O que tu está pensando? Por exemplo, pergunto para a Cícia aqui, o que tu está pensando, Cícia? Se tu vai parar em algum momento, porque eu tô pronta. Se tu vai parar em algum momento. Ela sabe o que ela está pensando. Okay? Veja, eu vejo ela tentando me seguir com a câmera, mas eu não vejo o pensamento. Agora, quando eu pergunto, ela me diz. Okay? Qual é o próximo nível? Vamos repetir aqui, ó. Ambiente. Repitam isso, tá? Ativamente. O cérebro aprende por processos ativos, não passivos, não só ouvindo, repetindo internamente. Ambiente. Segundo. Terceiro. Ok? Quarto. Quando eu penso isso, eu tenho pressupostos, crenças, valores. Por exemplo, por que vocês acham que eu estou aqui dando essa palestra? Ok? Aí começa a dizer, bom, ele não está recebendo para isso, então, okay? Talvez ele tenha um sentimento de missão relacionado com o processo evolutivo. Vocês vão começar a chegar na questão de valores, de crenças, que me motivam a estar aqui fazendo isso. Ok? Então esse nível aqui é crenças, valores, pressupostos. Porque eu acredito nisso, eu estou aqui pensando de forma consciente e tendo esse comportamento aqui, neste ambiente. Estão percebendo? Um alinhamento. Ok? Muito bem, agora, crenças, valores e pressupostos. Quem nos tem? Eu. Então esse nível aqui a gente chama de identidade. Quem é a pessoa que, porque acredita nisso, pensa de forma consciente para se comportar assim no ambiente? Está fazendo sentido para vocês isso? Muito bem. E veja o seguinte, quando essa pessoa está aqui, ok? Como ela afeta, pelo exemplo, o mundo à volta. Então, por exemplo, se eu digo assim,
quando vocês... Peraí, eu estou fazendo uma matriz aqui interna. Por exemplo, quando vocês olham para mim aqui, falando para vocês, o que eu transmito? Gente, não tem autopromoção nisso, tá? É só para exemplificar essa questão. O que eu transmito? Como é que está sendo para vocês me ouvir desta forma? Resposta a escolha é múltipla: positivo, neutro ou negativo. Ok? Então veja o seguinte: vocês estão sendo impactados não só pelo que está sendo dito, pelas ideias, pelas trocas simbólicas, pelas trocas afetivas, ok? Mas também por esta presença. Okay? Então, quando nós somos alguém presente, nós afetamos o mundo à volta como referencial. Tem pessoas que a gente olha e já tem um referencial negativo. Por exemplo, gente, eu fui convidado aqui para essa palestra, mas eu confesso para vocês que eu queria estar jogando tênis. Inclusive, eu olho para vocês aqui, cara, o que eu vim fazer aqui? Ok? Veja, é um estado de presença que transmite algo desconfortável, isso se irradia. Mas também, naquele nível transcendente, tem outras coisas. Eu quero dizer o seguinte: quem é que tem filhos aqui? Levante o braço. Eu quero dizer que os filhos de vocês vão ser afetados por esse encontro de hoje, como foram afetados pelo encontro, pela palestra anterior. Sim ou não? Sim, porque de uma certa forma isso se incorpora na gente e a gente começa a transmitir essas informações. Então o que eu estou dizendo é o seguinte: nós irradiamos algo para o mundo a partir da nossa presença. Okay? Positivo, neutro ou negativo. Então esse nível a gente chama de transcendente. Aquilo que é maior do que a tua identidade. Então vamos lá, olha só, ouçam isso. A partir de uma percepção positiva no mundo, eu sou esta pessoa que gosta de si mesmo quando acredita que está favorecendo o processo evolutivo e por isso desenvolve pensamentos conscientes para ter comportamentos de estar dando uma palestra aqui nesse ambiente. Percebem? A cadeia? Okay? Muito bem. O problema, agora voltando para aquela ideia de quando o mental está desalinhado da necessidade. Gente, eu quero dizer que o mental é isso tudo. Okay? Porque aqui sou eu pensando sobre ambiente. Sou eu pensando sobre comportamento. Sou eu pensando sobre processos mentais. Sou eu pensando sobre crenças e valores. Sou eu pensando sobre identidade. E sou eu pensando sobre o efeito do mundo. Tudo isso é pensamento. Então, o que o Gregory Bateson disse foi: alinhamento cognitivo é isto aqui encadeado, cada nível apoiando o outro nível. E o que é desalinhamento cognitivo? Por exemplo, a pessoa tem uma capacidade, mas não acredita que possa exercê-la. Aqui surge um desalinhamento. E ele disse também: angústia, insegurança e frustração, que são os sentimentos que eu falei antes, são produzidos por desalinhamentos cognitivos. Então, quando uma pessoa está desalinhada e tu revisa o processo epistemológico dela e alinha, esse sentimento desaparece. O que vem no lugar? O que vem no lugar? Okay? Aqui eu quero fazer uma pequena pausa, porque no primeiro momento vocês diriam assim: vem aquela felicidade do início. Ok? Eu digo, vem mais do que isso. Vem uma percepção de conexão. E essa percepção de conexão nos possibilita tomar decisões melhores, baseadas nas necessidades profundas. Então, o alinhamento cognitivo não é para ficar gostosinho, assim, para ficar satisfeito. Não, ele traz um estado de expansão, de lucidez, que permite nós tomarmos decisões muito mais profundas sobre a nossa vida.